começando mais um episódio aqui. Eu tava vendo um episódio antigo desse podcast. Acho que o episódio 95. E eu achei muito estranho porque eu fazia o programa alegre e gritando. Me parece eu falando, eu gravando os episódios atual, que eu só falo baixo. Parece que eu tô com preguiça de falar. Então eu achei estranho essa minha versão animada do podcast. Então, se você quer ver um podcast, se quiser me ver animado, é só ouvir os episódios 95 pra trás. Aí eu tô com uma vibe diferente do que eu sou hoje. Mas também não é isso que eu quero falar hoje. Que o episódio de hoje eu queria falar sobre os 20 anos de Lost. E antes de eu começar a falar sobre Lost, eu quero que você compartilhe esse episódio para qualquer pessoa que você conhece. Não importa qual a plataforma que você está ouvindo isso aqui, compartilhe e se inscreva. Então, voltando aqui para Lost tá fazendo 20 anos, né? Lançada em setembro de 2004. A produção norte-americana conquistou uma legião de fãs com a trama do voo 815 Oceanic, que após cair em uma ilha deserta obriga seus passageiros a lutar pela sobrevivência. Assim, eu tava fazendo aqui as contas. 2004 eu tinha 15 anos. Assim, eu não lembro porque eu assistia pela Globo, né? Eu não assistia pela XN, que é TV fechada. Então eu assistia no canal aberto. Tinha 3 formas de assistir naquela época. Ou você assistia na XN, canal fechado, ou na Globo, canal aberto, que era depois do Jornal da Globo, apresentado na época William Vac. Ou você baixava, aí não era dublado, era legendado, né? Nessa época eu nem sabia baixar episódios de série, eu não sabia baixar nada nessa época. Eu tinha 15 anos e eu não tinha PC em casa. Quer dizer, não tinha nem internet em casa. Quando eu precisava usar a rede social que eu usava na época, Facebook, eu ia para uma lan house em 2004. Então, o pouco tempo que eu passava na lan house era para olhar Facebook, assistir YouTube. YouTube existe em 2004? E eu tô louco, eu acho que em 2004 nem tinha Facebook. Acho que era Orkut. Minha memória tá boa. Enfim, eu não sei. Eu sei que eu tenho que assistir pela Globo. E isso... Aí outra coisa que eu não tô lembrando é se a Globo
como que eu digo? Eu ia dizer publicou, mas não é publicou. Veiculou os episódios no mesmo ano, eu não sei. Eu só sei que era sempre no início do ano, janeiro. Mas provavelmente foi 2004 nos Estados Unidos. E no Brasil, e na Globo, acho que era só no mês de janeiro do ano seguinte. Tipo, janeiro de 2005. Eu acho, não me lembro. Tentei pesquisar aqui quando foi a primeira transmissão na Rede Globo, eu não achei. Eu achei o do XN, que o último episódio foi transmitido aqui no Brasil 2 dias depois que foi transmitido nos Estados Unidos. Isso o episódio final da última temporada. Mas o primeiro episódio... Então eu acredito que quem assistia na TV paga assistia quase simultâneo, ou você baixava também. Mas eu acho que na Globo tinha um atraso. Eu não lembro. Não lembro se a Globo passava no mesmo ano, com diferença de meses. Eu não sei. Também aí minha memória de 15 anos. Mas enfim. Para quem acompanhou na época, foi um estrondo. Eu não tinha, como que eu digo, nem hábito naquela época de assistir série, acompanhar uma série, né? A primeira série que eu assisti foi meio avulso e foi... Como era o nome da série? Angel. Eu assistia, mas era meio avulso. Sitcom também era meio avulso. Mas a primeira série que eu acompanhei todos os episódios, sem perder nenhum, foi Lost. E assim... como era na Globo, basicamente de madrugada, para quem estuda de manhã. Eu não sei, eu só sei que minha mãe deixava eu assistir Lost. Eu dizia, mãe, eu vou assistir Lost. Acho que ela nem sabia. Ela via eu assistindo o jornal, mas era esperando a série. Talvez ela achasse que eu estava assistindo o jornal. Se bem que ao longo das temporadas, eu adolescente, eu comecei a gostar de assistir jornal da Globo. Aquela edição de quase meia-noite. De tanto, porque eu assisti Lost e depois assisti 24 horas. Pronto, 24 horas eu não terminei. Não assisti todas as temporadas. Mas Lost eu assisti. Mas o que eu acho interessante, que eu achava interessante de Lost, era a narrativa com flashback. Porque assim, uma série pode ter um episódio específico, um trecho do episódio, um flashback na série. Uma memória, mas o flashback em Lost fazia parte da narrativa. Tinha a narrativa deles na ilha, perdido lá,
E sempre... Porque são vários personagens principais. Então sempre tinha um episódio que um personagem ficava... um episódio ficava mais focado em um personagem. E esse personagem que foi focado... A narrativa ficou focado nele. Era o flashback do episódio. Exemplo, se o episódio hoje foi focado em Jack, então o flashback era de Jack. E o interessante é que antes deles caírem na ilha, então meio que dava uma aprofundada no personagem, né? Não ficava um personagem raso. Então aprofundava mais ainda o personagem com um flashback. Só que teve uma temporada, agora eu não vou lembrar qual foi a temporada, e nem vou pesquisar, mas teve uma temporada que a gente que estava assistindo, acompanhando, a gente achava que estava vendo flashback. Só que depois a gente percebeu que não era flashback. Era o que eles inovaram, trazendo flash forward, né? Então, o que seria isso? Era, em vez de mostrar o passado daquele personagem naquele episódio específico, estava passando o futuro. Então, a gente assistia achando que era passado, mas na verdade era futuro. Que eu acho que foi porque eu me lembro, tem a temporada que tem o Flash... Como é que pronuncia aqui? Flash Forward. Eles tentando sair da ilha essa temporada. Aí o Flash Forward mostrava eles tentando voltar para a ilha, que já tinha conseguido sair. Então a gente assistia e ficava meio confuso. O que tá acontecendo? Ali não é passado? Não é passado ali? Ali não é antes deles caírem na ilha? Mas na verdade era eles que saíram da ilha e estavam tentando voltar para a ilha. Então foi o Flash Forward, que foi uma inovação, uma revolução na narrativa. Aí fora que na última temporada teve outra revolução também, inovação, que eles chamaram de Flash Sideways. Foi a última temporada, que nem passava o passado dos personagens e nem o futuro, mas parecia tipo uma realidade paralela. Aí na época bugou a cabeça do pessoal. Eu mesmo digo, não tô entendendo na época. 2010 eu tinha quantos anos? Se 2004 eu tinha 15, eu já tava com 20 quando Lost terminou. Nossa, não, 21, foi 6 temporadas. Eu tô contando errado. São 6 anos. Então o Flash Sideways na época bugou. O
o avião deles nunca caíram. É outra realidade paralela? Como é isso? Isso é pós-vida, pós-morte? Eu só fui entender quando foi chegando no final da série, eu fui entender essa realidade paralela. Aí, por isso, com o final que algumas pessoas não gostaram. As pessoas que não gostaram é porque não entendeu a última temporada. Não entendeu os Flash Sideways. Né? Então, se você não gostou do final, é porque você não entendeu a série. Né? Aí tem a falácia. Eles sempre estiveram mortos. Cara, se você diz isso, você realmente não entendeu a série. Né? Eu com 15 anos, eu assisti a série de boa. Assim, com aquela idade, hoje eu olhando pra trás, eu me surpreendo de eu ter entendido Lost naquela época. Depois de alguns anos, adulto que eu digo, depois dos 28, depois que chegou nos 30, eu revisitei algumas vezes a série. Eu assisti mais 3 vezes. Eu assisti 2 vezes dublado, uma na Globo e outra vez dublado no stream. Mas eu assisti 2 vezes legendado, que eu tinha baixado todos os episódios e gravado em DVD. Eu tinha todos. Na verdade não foi nem eu que baixei, foi minha prima que não sabia. Eu sempre fui ruim de baixar coisa. Eu baixava mais vídeos do que o episódio. Aí eu só não tenho mais porque teve uma vez que um rato morreu na gaveta da cômoda de casa, que tava como é que eu digo? Eu quero dizer pacote. Não, mas há uma bolsa porque é porta CD, porta DVD. O rato morreu mesmo em cima do porta DVD e os DVD tava imundo. Eu joguei fora. Aí também assisti a ser decorada a série inteira. Eu assisti tantas vezes que tem episódio que eu sei o nome decorado. Então é isso aí. A gente tá ficando velho. Os atores já são velhos. 20 anos de Lost. E quando for 30 anos de Lost, eu faço outro podcast. Se esse podcast ainda existir daqui a 10 anos. Esse episódio ficou longo. Não gostei não. Eu vou acabar logo. É isso aí. Lost é pra quem quer raciocinar. Pensar. Ok? Valeu.